Olá pessoal, esse é o podcast Ala Esquerda. Esse é o número 0 de apresentação para você conhecer essa proposta de um podcast que converse sobre os temas do esporte, em especial do futebol, mas de um outro jeito, uma outra levada, observando os aspectos políticos, econômicos, culturais, tudo isso que influencia decisivamente o que acontece dentro das 4 linhas. Toda semana estaremos discutindo temas importantes, também as questões mais atuais relacionadas ao ambiente do esporte e do futebol. Eu sou Alexandre Arraes, ao meu lado, Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo ótimo, Alexandre. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos. Bom momento, como a galera do podcast diz. A gente tem a proposta de pensar o futebol, de pensar o esporte e causar incômodo. A gente está aqui para incomodar. A gente quer propor reflexões para que haja mudanças no comportamento das arquibancadas, dos dirigentes, botar o dedo na ferida mesmo. Mas fazendo tudo isso com um pouco de alegria. A gente não precisa se deixar levar pelo clima da sociedade, dos governos e entregar os pontos. Então a gente está aqui para pensar o esporte brasileiro, que sempre foi tomado, por uma narrativa de direita, conservadora, militarizada. Tanto é que os nossos primeiros atletas nos Jogos Olímpicos eram militares, e muitos são até hoje, Então a gente busca justamente ter um contraponto de tudo que a galera vê na mídia tradicional, nos canais de esporte, nos canais de política, é trazer uma visão diferente. E por isso o nome Ala Esquerda, beleza? Exatamente, Herbert. Toda semana a gente vai se encontrar justamente para discutir esses temas. A gente parte da ideia que quase todos os temas relacionados ao esporte, ao futebol, ou é tratado como se fosse só um entretenimento, esvaziando os conteúdos políticos, culturais, enfim, sociais, que evidentemente esse fenômeno como o esporte tem, ou também não considerando o esporte como um direito, porque o esporte está na Constituição, é um direito, quer dizer, está inclusive nas convenções internacionais, está no direito das crianças e adolescentes, e consequentemente tem que verificar o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido, observar como é que os dirigentes, como é que os atletas, como é que a chamada comunidade do esporte lida com o esporte como um todo e, claro, com o futebol, que é a grande paixão, que movimenta milhares, movimenta muita grana, Herbert? Mas poucos ficam com a grana e a multidão, às vezes, é absolutamente enrolada, é enganada e nem sabe como é que funcionam os seus clubes de futebol, como é que funcionam suas federações, suas confederações. Enfim, às vezes não tem nem acesso às principais discussões que tem que acontecer quando a gente fala de esporte. Estamos nessa linha, Herbert? Com certeza, estamos nessa linha porque a gente quer justamente trabalhar a consciência das pessoas, debater com as pessoas, provocar para que haja maior participação da sociedade no futebol. Como você disse, no futebol e no esporte, o esporte é um direito constitucional e não é porque os clubes são entidades teoricamente privadas que você não deve participar da política do seu clube, por exemplo. Tem muitos clubes que, graças à pressão da torcida, está abrindo, está se popularizando, estão se democratizando para a participação popular. A gente tem um exemplo aí do Bahia, do Vitória acabou de acontecer, o Fluminense já tem um caso aí, a gente vai debruçar nesse assunto em outros momentos. Mas é importante que o cidadão saiba que o esporte também faz parte, que ele não deve ser da vida dele e que ele não deve ser massa de manobra. O torcedor ele não deve ser chamado apenas quando o clube está em crise ou brigando contra o rebaixamento ou já na segunda divisão. Ele tem que participar o tempo todo do esporte, porque é um direito dele. Mais ainda do que paixão, é um direito de todos nós. E, Alexandre, eu gostaria de perguntar para você aí com quem a gente vai estar. Quem são os participantes do Ala Esquerda, quais os convidados, como é que vai ser isso aí, como é que funciona? Então, além da nossa presença, evidentemente, Alexandre Arraes e Herbert Borges, o Thiago Porto também vai estar com a gente toda semana, a Mônica Cury, um convidado que pode participar, que pode trazer também uma outra perspectiva, às vezes é um assunto que precisa ser aprofundado, é legal trazer alguém que conheça um pouco mais desse caminho, porque é possível a gente falar hoje de esporte sem verificar que há enormes injustiças dentro desse ambiente esportivo, há desrespeito a direitos, há questões de racismo, de homofobia, a violação de direitos trabalhistas, a violação de direitos da criança e adolescente, enfim, tudo isso está caminhando a enormes corrupções, enfim, contratos absurdos, além de toda uma linguagem, digamos assim, neoliberal que domina hoje o esporte, que considera o jogador um patrimônio, uma mercadoria, é um ativo, é um garoto de 12 anos que é negociado como se fosse uma coisa qualquer, quer dizer, tudo isso a gente tem que, nesse caso, Herbert, não tem que contemporizar, não tem que ficar conciliando, tem uma hora que chega de conciliação, tem que dar aquela
tesoura voadora lá, Júnior Baiano. Está na hora também da gente chegar e poder enfrentar algumas dessas questões com decisão, né? E claro que muitas vezes a gente vai ter gente para ajudar a pensar e a debater esses temas com a gente, né, Herbert? Com certeza, com certeza. É importante a gente ter essa, não só a audiência qualificada que a gente vai ter, mas também essa bancada qualificada. Uma coisa que a gente vai precisar contextualizar é o lugar de fala. Isso é muito importante, caso algum ouvinte não saiba, alguém não saiba o que é lugar de fala. Eu acho quase impossível não conhecer, né? Mas lugar de fala nada mais é deixar a mulher falar sobre o machismo no esporte, é deixar um homossexual ou uma mulher homossexual falar sobre homofobia no esporte, deixar o negro falar sobre racismo no esporte e qualquer outro tipo de preconceito. É claro que a sociedade tem que se envolver, a gente pode participar, mas a gente tem que aproveitar e a gente tem que respeitar uma coisa chamada vivência. Então, por isso que a gente quer debater, quer propor debate, mas a gente quer também ter a vivência das pessoas, quer passar essa experiência para as pessoas. E o nosso programa é semanal. E quanto tempo que será, Alexandre? Quanto tempo mais ou menos dura um programa do Ala Esquerda? 45 minutos. É o tempo de um primeiro tempo, mas é pra galera sem tempo extra. E sem considerar VAR agora, né? Porque com VAR o jogo vira 53, 54 minutos. Mas a princípio, não tem acréscimo? 45 minutos sem acréscimo. Vamos considerar que as redes sociais são o acréscimo, né, Herbert? Porque o programa ele continua, né? A gente faz o programa, a galera ouve o podcast e depois entra em contato com a gente através do Twitter, enfim, de Face, Instagram, quer dizer, outras modalidades que a gente vai ter também, que a gente vai divulgando nos programas, para a galera continuar conversando com a gente. A gente pode colocar links de textos, de questões, alguma coisa que não foi aprofundada no programa, mas que um vídeo, algo que complemente aquilo que a gente está discutindo e, claro, sugestões de temas, bate-papo, críticas, sugestões. Acho que hoje estamos na época da interatividade, né, Herbert? Vamos aproveitar o de melhor a internet pode oferecer, certo? A gente não vai ter eleição de melhor jogador da partida, não? Vai ter, Herbert, esse negócio de melhor? Eu espero que não, né? Olha, a gente pode dar, de repente, escolher o pior dirigente da semana, de repente. Podemos até pensar numa jogada aí mais adiante. E eu já pensei, hein? E eu já pensei no nome do quadro, vai ser Momento Florida Cup. Perfeito, hein, rapaz? A famosa Copa Mickey, né? Essa... É o ser reticências, né? Pois é. Isso é outro assunto que, obviamente, vai o tempo todo perpassar aí as nossas conversas, né? Como é que clubes de massa, populares, têm dirigentes que estão tão distantes da realidade, quer dizer, com frases absurdas, quer dizer, perpetuando preconceitos aí inacreditáveis e a galera às vezes passa por cima, amanhã já tem outra barbaridade. A gente está vivendo uma época, né, Herbert, que se a gente não ficar atento para segurar algumas coisas e debater, já tem outra barbaridade acontecendo no dia seguinte, a gente nem consegue, perde até o fio da meada, né? Claro. O momento hoje é o streaming, as séries, mas a vida real não é verdade. Na realidade, ela não dá tempo pra gente ver cada episódio, né? A vida real tá demais. Mas enfim, isso é tema para os próximos episódios. A gente está quase gravando um podcast e agora é só o teaser, beleza? Estamos conversados, Alexandre? Beleza, Herbert. Então é isso. Toda semana, 45 minutos, Ala Esquerda, podcast de esporte, ênfase em futebol, mas para discutir todos os assuntos que têm impacto no esporte e no futebol. Se o outro mundo é possível, o outro mundo da bola é possível também, não é isso, Herbert? Com certeza. E como diz um amigo meu, a revolução virá pelos fones de ouvido. Beleza, galera? Um abraço. Um abraço, gente. Até a próxima.